Fala pessoal, Daniel Scott aqui. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo nessa história do tarifaço de Donald Trump, esse vídeo aqui é para você porque eu vou passar um resumo, um cronograma de tudo que aconteceu em relação às tarifas de Donald Trump e fazer uma avaliação não só minha, mas eu também selecionei algumas pessoas aqui no Twitter, no Instagram, algumas pessoas no online que deram as suas avaliações. E eu quero comentar sobre isso, então trazer opiniões de diferentes lados para poder te ajudar com isso. Lembrando sempre que por mais que eu tente ser imparcial e não enviesado, eu também não consigo necessariamente ser. Então eu tenho meu lado claro, como vocês podem ver aqui pelo meu boné, eu acho que o Trump foi uma opção melhor para a presidência nos Estados Unidos, embora eu não tenha político de estimação, então quando é para criticar, eu critico. Então eu selecionei algumas notícias, algumas opiniões aqui da internet, lembrando sempre que meus vídeos eles não têm edição, não tem roteirista, eu sempre faço o mais natural possível para poder ter esse bate-papo informal e poder falar de forma mais autêntica, sem parecer robotizado. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu vou trazer um breve panorama dessa história das tarifas de Donald Trump. O episódio ficou conhecido como tarifaço. E eu peguei algumas pessoas aí que fizeram os comentários sobre isso. Eu quero comentar também e dar as minhas opiniões sobre o assunto. Então, de forma geral, resumindo a história, o Trump assumiu no início do ano. E desde que ele assumiu, ele tem tido uma política bem agressiva, certamente bem mais agressiva do que o último governo dele, em relação à questão de imigrações, em relação à questão de tarifas. E tudo isso indica que ele tem buscado uma reindustrialização dos Estados Unidos, que é algo que não foi apenas Trump que falou. Outros presidentes na história também já falaram sobre essas tarifas recíprocas, né? Qual que é a ideia da tarifa recíproca? A ideia é que outros países, teoricamente não, na prática, eles impõem tarifas para produtos americanos, como por exemplo o Brasil. Se você quer comprar alguma coisa dos Estados Unidos, você paga 60% de imposto. E, por outro lado, os Estados Unidos comprava desses países com menos tarifas. Então, a ideia por trás de Donald Trump foi, cara, vamos fazer uma tarifa recíproca. Se esse país nos cobra tanto de tarifa, vamos cobrar tanto, esse mesmo tanto de tarifa desse país. E outros presidentes defendem isso, né? Eu acho que é engraçado que muita gente na internet está criticando essas medidas do Trump, que eu também critico, mas as pessoas estão criticando só pelo fato dele ser o Trump, enquanto que essas mesmas pessoas defendem as tarifas aqui no Brasil. Então elas querem que o Haddad continue taxando, continue colocando mais impostos, só que aí se o Trump faz isso, elas criticam, sem nexo nenhum, sem coerência nenhuma. E eu acho que o meu lado sempre foi antipolítico, anti-Estado, então eu sempre defendo o livre comércio, e é por isso que eu critico essas tarifas. Eu acredito que essa questão do Trump, do tarifaço do Trump, tem mudado muito o mercado. Eu sou investidor na Bolsa de Valores americana, então isso está me impactando bastante. Mas não é só por isso que eu critico. Eu acho que essas políticas de reindustrialização, que inclusive tentaram no Brasil e fracassaram, tentaram em vários outros países e fracassaram, elas nunca funcionam, porque Adam Smith já falava isso e já provou que o livre comércio é a melhor forma de você prosperar na economia. Então, por exemplo, o exemplo clássico dos livros de economia, né? Inclusive eu tenho um livro, não vai dar para ler, mas eu tenho um livro do Gregory Mankiw, que é um livro básico de economia que a gente estuda na faculdade,
E o exemplo clássico é Portugal e Inglaterra, um produz vinho, o outro produz tecido, e se cada país tentasse produzir vinho e tecido, eles estariam numa situação pior do que só Portugal produzir vinho, só a Inglaterra produzir tecido e eles fazerem trocas entre eles. Então cada um se especializa e no fim eles produzem mais, fazem a troca e ambos estão mais prósperos. Óbvio que isso é um exemplo de livro didático, mas na vida real o livre comércio tende a melhorar a situação dos países. Agora, tem quem fale, e eu vou mostrar nesse vídeo uma coisa absurda, que um dos conselheiros do Trump usou um economista falso para justificar essas tarifas. Tá? Vou chegar lá, eu selecionei algumas opiniões aqui da internet, mas tem quem defenda também que a ideia por trás do tarifaço do Trump é estimular uma recessão nos Estados Unidos. E por que o Trump buscaria uma recessão nos Estados Unidos? É algo que é contraintuitivo. Mas a questão é, a dívida americana é trilionária. É uma dívida muito alta e isso já vem preocupado muitos dos últimos governos. E os Estados Unidos emitiu em dinheiro, em espécie, sei lá, 20%, 30% de todo o dinheiro que circula nos Estados Unidos hoje foi emitido nos últimos anos. Então, a inflação estava acelerando, a dívida americana é absurda, e a ideia do Trump criar essa recessão era pressionar o Fed, que é o Banco Central americano, para reduzir a taxa de juros americana, e aí reduzindo, explicando rapidamente economia, né, o básico de economia, você pode ter dois cenários. Você pode ter um cenário de um país que está com uma economia muito aquecida, e se essa economia está aquecida, as pessoas estão comprando muito. Quando a demanda aumenta e a oferta não aumenta tanto, isso gera inflação, porque a oferta e demanda clássica, né? Se você tem uma demanda aumentando e a oferta não aumenta tanto, quem oferta os produtos vai aumentar o preço para atender essa demanda, porque todo mundo está querendo comprar. Isso gera inflação. E aí uma das formas que existe para combater a inflação é através da política monetária, que é o Banco Central aumentar a taxa de juros. Como assim? Se você está num cenário de inflação, o Banco Central aumentando a taxa de juros, isso faz com que o crédito fique mais caro e as pessoas não conseguindo crédito, elas não têm acesso ao dinheiro, não vão comprar, não comprando, elas a inflação vai reduzir porque ninguém está comprando. Alternativamente, se você está num cenário de recessão, que as pessoas não estão comprando, você reduz a taxa de juros, facilita a tomada de crédito e com mais dinheiro nas mãos as pessoas vão fazer compra. Isso ajuda a mitigar os efeitos da recessão. Tá? Eu falei de forma básica, só para entender mais ou menos o que acontece no cenário econômico. E a ideia seria exatamente essa. Trump estaria estimulando uma recessão para o Fed baixar os juros. Para quê? Porque se a dívida americana está muito alta, você reduzindo os juros, você reduz os juros da dívida, essa dívida fica menor para o governo. Então, isso é o que tem gente falando na internet que o Trump poderia estar falando. Se é verdade ou não, não saberemos, mas é até uma teoria que faz um certo sentido. O Trump pressionar para o Fed reduzir os juros, e também até para as pessoas. Quando você está num cenário de recessão, você tem uma pressão menor por gastos, né? E isso ajuda a reduzir a dívida. Vale lembrar que outros presidentes, né, o Obama, o Bill Clinton, já defenderam as tarifas recíprocas, né? No Brasil, muitos dos nossos políticos, muitos dos nossos, entre aspas, pensadores, eles defendem tarifas, então por isso que é incoerente essas pessoas estarem criticando o Trump agora. Mas
Para o Brasil, eu acho que seria interessante se isso acontecesse de fato, né? Se o Banco Central americano reduz os juros lá, o que isso significa para o Brasil? Como o nosso juros é muito alto, se os juros nos Estados Unidos está baixo, o que vai acontecer é que investidores não vão querer investir lá, porque está remunerando pouco, o juros está baixo. E aí esses investidores vão diversificar o seu investimento. E o Brasil, como tem uma taxa de juros alta, pode atrair esses investidores. Ou seja, mais dólares entrando na nossa economia, o real valoriza, isso é bom para a gente, né, que quer gastar em dólar. E também a gente recebe investimentos, isso aquece a nossa economia. Então, pode ser interessante. O Warren Buffett, ele já defende há décadas essas tarifas. E vale destacar que há alguns meses o Warren Buffett tem vendido as ações, né, através da Berkshire, que é a empresa dele, eles têm vendido as ações. Agora, nas últimas semanas, houve uma queda enorme do valor das ações, né? A Bolsa de Valores americana, uma das bolsas, né, caiu mais de 20%. Muitas das ações caíram 30%, 40%. A Tesla, por exemplo, caiu 40%. E o Warren Buffett, que há meses estava vendendo ações, agora ele parece que esperou essas ações caírem para comprar, meio como se fosse um pump and dump, né? Pump and dump, que é aquela estratégia de você vender para o preço baixar e depois você compra. Então, tem gente que está falando isso, né? Que o Warren Buffett, ele meio que previu isso, né? Ele fez essa estratégia prevendo que o Trump colocaria tarifas e isso faria a Bolsa de Valores despencar. Se é verdade ou não, não sabemos, mas são teorias que fazem sentido. Agora eu quero trazer primeiro um rápido resumo do que aconteceu com esse episódio das tarifas e algumas opiniões aí que eu vi que são interessantes na internet. Começando pelo resumo, né, em fevereiro de 2025 o Trump assumiu e ele, como eu falei já anteriormente, ele veio com essa política forte de imigração, de tarifa, ele já colocou uma tarifa adicional de 10% em cima das importações da China e 5% em cima de importações de bens da União Europeia. E recentemente o Trump chegou com uma planilha gigante falando de cada país, quanto que esses países supostamente estariam cobrando de tarifa dos Estados Unidos e quanto que os Estados Unidos tarifariam de volta. Eu disse supostamente por quê? Porque o cálculo que eles usaram para calcular essas tarifas dos outros países, na verdade, é o déficit de negócios entre esses países. E qual que é a diferença? O déficit de negócio é o seguinte, pensa, por exemplo, que os Estados Unidos vai comprar diamantes de Botsuana. E Botsuana é um país muito pobre. E Botsuana não tem dinheiro para ficar comprando coisas dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos acabam comprando mais coisa de Botsuana do que Botsuana dos Estados Unidos. E aí, esse déficit de consumo é o que o Trump considerou para fazer essa tarifa recíproca. Então, por exemplo, é como se ele chegasse para Botsuana e falar, pô, agora o que a gente está comprando de você, que a gente precisa de você, eu vou colocar uma tarifa porque vocês não estão comprando coisas nossas. Ele está ignorando que pode ser um país pobre ou pode ser um país que simplesmente não tem coisas para comprar dos Estados Unidos. Então ele chegou com essa planilha gigante de países, quanto que eles estão supostamente tarifando os Estados Unidos e quanto que a gente vai começar a tarifar desses países. Isso gerou até memes, né? Porque eles pegaram países que não têm pessoas morando e não países que não têm pessoas morando, mas lugares que não têm pessoas morando e vão colocar tarifa em cima disso. E aí o pessoal falando que eles estão tarifando até os pinguins desse lugar. Mas vamos lá. Aí em março, o Trump continuou aumentando as tarifas, aumentou para a China, aumentou para a União Europeia, depois chegou no Vietnã,
Aumentou depois, recentemente, agora falou que ia taxar 104% das importações da China, e a China ia... os Estados Unidos aumentava, a China retribuía, os Estados Unidos aumentava, a China retribuía. Então ficou nessa guerra de tarifas entre Estados Unidos e China. E a China falando que não ia ceder, os Estados Unidos falando que não ia ceder, até que hoje, eu estou falando aqui no dia 9 de abril, acabou que o Trump, ele publicou lá na rede social dele, falou é um bom momento para fazer compras de ações, né, de ativos, e logo em seguida ele falou que ia segurar as tarifas por 90 dias. Isso fez com que o mercado que estava caindo já há algumas semanas, o mercado explodisse hoje. Mas deixa eu pegar aqui algumas opiniões aqui começar uma aqui do Twitter, Felipe Hermes, que é um cara que eu acompanho há muitos anos, gosto muito dele. O pessoal brinca, chama ele de Selic Hermes, porque ele é um cara meio polêmico, né? Ele é meio libertário, ele tem opiniões de direita, tem opiniões de esquerda, então ele acaba tomando porrada dos dois lados. E há 2 dias atrás ele escreveu o seguinte: Donald Trump dobrou a aposta no seu plano nesse fim de semana. Até o momento, as tarifas têm levado a um aumento no temor de recessão. Com isso, bolsas em queda e petróleo desabando. Com a recessão, a inflação segue em queda, permitindo o corte da taxa de juros, Selic pode cair, levando ao objetivo de Trump, que é ajudar o Banco Master. Isso foi uma ironia do Trump, do Felipe Hermes, em relação ao que as pessoas têm dito, né, disso ser uma estratégia do Trump de fazer a inflação cair e o Banco Central americano reduzir a taxa de juros. Aí o Hermes ironizou e falou, não, isso é para salvar o Banco Master, né? Para quem não sabe, o Banco Master foi um banco aqui do Brasil que está meio que quebrando e o governo está tentando salvar. É interessante isso que ele falou, porque eu tenho visto muitas pessoas na internet falando o seguinte: se o Trump aumenta as tarifas, o cara fala assim, mas isso é bom porque vai criar empregos aqui no país. Aí se o Trump reduz as tarifas, ele fala, Art of the Deal, né, que é o livro do Donald Trump. Ele é muito bom negociador, ele aumenta para criar a negociação dos outros países. Então, as pessoas estão adaptando para defender um político, elas estão procurando adaptar o que quer que aconteça e procurar uma justificativa para isso. Se sobe é bom, se cai é o Trump como bom negociador. E aí o Hermes ironizou aqui. Outro que falou sobre isso foi o Thiago Reis, da Suno Research, parceiro nosso, um cara que eu gosto muito, aprendi muito com ele. Para mim, não tem ninguém melhor no mercado financeiro. E ele escreve aqui: essa guerra de tarifas parece estar indo longe demais. As 2 maiores economias do mundo praticamente banindo uma outra de fazer comércio entre si. E vale lembrar que a China é a maior detentora de títulos americanos. E são 2 países que estão sempre... Tem uma negociação muito grande entre eles, né? E o Reis falando aqui que os 2 países estão se banindo de fazer negócio entre si. O impacto no comércio mundial é imensurável, difícil imaginar um ganhador. Vai todo mundo perder e vai perder muito. Está virando uma situação com impactos tão profundos na economia mundial que vejo praticamente impossível não chegar à turma do deixa disso e encontrar uma solução para apaziguar as coisas. Quem seria essa turma? Os grupos de interesse que trabalham através do lobby nos Estados Unidos. Toda empresa do SP 500, né, que são as 500 maiores empresas americanas. Desculpa, SP 500 é o índice da Bolsa de Valores americana, deve estar acionando seus lobistas a essa altura e tentando fazer algo para reverter esse dano. Muito difícil segurar essa pressão. E faz sentido essa opinião aqui do Thiago Reis, que é basicamente, cara, as empresas não vão deixar essas tarifas. Embora algumas já estão se adaptando, por exemplo, a Apple começou a produzir mais iPhones, mais hardwares
na Índia, né? Está trocando essa produção da China e trazendo para a Índia, que pode ser também algo que os Estados Unidos esteja considerando, mas de fato as empresas não vão aguentar essa pressão, então vão pressionar o presidente a não seguir adiante com essa política tarifária muito alta, embora, volto a falar, embora muitas dessas empresas tenham defendido no passado essas tarifas. Outra opinião aqui, ela é um pouco mais longa, tá? Aí eu não vou ler tudo, mas é de um outro perfil que eu gosto aqui do Twitter, que é o Paradigma Education. E ele fala que tem muita gente achando que o Trump quer equilibrar a balança comercial com cada país, né? Como eu falei, a ideia do Trump seria, pô, se eu estou comprando mais de você do que você de mim, eu quero equilibrar isso. Mas, segundo o Paradigma Education, o que ele quer é forçar aliados a pararem de comprar da China. E tem essa teoria também, é algo que até faria sentido. Você, como a China é uma potência que tem crescido, tem ameaçado interesses americanos, por exemplo, no Taiwan, que é um país que produz microchips, o objetivo de Trump poderia estar sendo forçar países a não negociar com a China. Então o Trump, segundo a ideia do Art of the Deal, né, do livro dele de como fazer negociações, a ideia do Trump seria, pô, eu vou tarifar todos esses países aqui, e se eles pararem de fazer negócio com a China e darem mais apoio para as negociações com os Estados Unidos, a gente corta as tarifas que a gente está impondo em você. Então isso até é uma opinião plausível. Ele fala que não se trata de criar empregos nos Estados Unidos, mas sim de frear a escala industrial chinesa. A reindustrialização, entre aspas, americana é mais sobre reorientar cadeias de suprimentos críticas do que sobre trazer empregos para o interior, narrativa com a qual o Trump foi eleito. Cara, eu acho que faz sentido isso, de alguma forma faz sentido sim, porque eu acho muito difícil alguém defender uma reindustrialização lá, algo que é claro que, ainda mais com os Estados Unidos sem imigração de outros países, como que eles teriam mão de obra para isso? O desemprego já não é um problema tão grande nos Estados Unidos hoje. Então eu acho que essa teoria parece fazer sentido. Eu quero saber também de você, se você chegou até aqui nesse vídeo, está acompanhando há mais de 20 minutos, deixa um comentário aqui dizendo o que você acha sobre isso. E eu separei mais 3 opiniões aqui, 3 posts que eu achei interessante. Um veio do Instagram, aqui Geopolítica Hoje, que é falando basicamente sobre essa guerra com a China, né? Um país aumenta as tarifas, o outro responde, aumenta mais, e aqui esse post mostra que a chancelaria chinesa veio a público afirmar que não recuará e lutará até o fim contra a guerra tarifária imposta por Trump. É provável que a China responda com uma tarifa de 104% sobre os produtos dos Estados Unidos. Então, a China tem sido bem dura em relação a essa questão tarifária. E alguma hora algum país vai ter que ceder, ou os dois vão ter que ceder, ou, como falou o Thiago Reis, alguém vai ter que intermediar ali uma solução entre esses países. Eu peguei aqui um post do Rafael Zatar, né, que ele comentou. Zatar, amigo meu, mora no Rio de Janeiro, é um cara muito bom no mercado financeiro também, e ele comentou o seguinte, na próxima vez que o Trump meter uma call e eu estiver viajando, me liguem e mandem mensagem, por favor, porque hoje de manhã o Trump fez um post falando, é um bom momento para comprar, na Truth Social, né, que é a rede social do Trump. E logo em seguida o Trump colocou uma pausa nas tarifas contra a China, e isso fez com que o mercado crescesse, né? Inclusive o dólar aqui voltou a cair no Brasil.
Então, falei isso, pô, próxima vez que o Trump falar alguma coisa nas redes, me avisa. E por fim, uma história que eu achei absurda é que o Peter Navarro é o conselheiro do Trump. E ele é meio que tipo o José Dirceu do Lula. Ele é o cara que dá palpite ali pro Trump. E ele falou o seguinte, o Peter Navarro, ele estava justificando essas tarifas com base no trabalho do grande economista Ron Varol, que é um economista que defende há muito tempo essas tarifas, é um cara que já tem muitos artigos publicados, é um grande economista. Acontece que esse economista, Ron Varol, ele não existe. Então, o Peter Navarro, que é conselheiro do Trump, estava baseando a política tarifária com base num economista que não existe. E para piorar, Ron Varol é um anograma, sei lá, uma troca de letras do sobrenome do Peter Navarro, ou seja, o conselheiro do Donald Trump teria pegado o sobrenome dele, rearranjado as letras para criar um falso economista chamado Ron Varol. Cara, essa história é absurda. Isso eu fiquei sem acreditar. Eu já não sei mais o que acreditar, mas deixa no comentário aí se você acha que isso é verdade ou, pô, o cara teria que ser muito burro para fazer um negócio desse. Eu acredito que ele ia fazer. Eu já acredito em tudo hoje. Assim, não tem mais nada que eu acho que as pessoas não seriam capazes de fazer, mas essa história é absurda. Bom, pessoal, acho que era esses os temas que eu queria trazer. Acho que me alonguei um pouco nesse vídeo aqui, vai passar dos 25 minutos, mas deu para ter um panorama geral. E para finalizar, o que eu queria trazer é que tem muita gente falando sobre essa questão tarifária, muita gente cravando opiniões e falando, não, é isso que está acontecendo, o Trump é um bom negociador, ou o Trump é um bosta, e tem gente cravando tudo. E eu sou de uma linha que eu acredito que não dá para pensar assim, não dá para a gente ter uma noção do que está acontecendo. São muitos interesses envolvidos, tem muita coisa que o Trump está pensando que a gente não faz a mínima ideia que acontece, que existe, então ele está considerando muitos fatores que a gente não conhece para fazer essa política. Ou pode ser que ele esteja simplesmente velho e tá brincando de presidente ali e fazendo uma coisa que potencialmente pode prejudicar milhares e milhões de pessoas, né? Vale lembrar que a Bolsa de Valores americana, ela é a aposentadoria de muitos americanos, né? Tanto para pegar uma carteira de dividendos ou vender as ações que foi acumulando ao longo da vida. Então, o fato da bolsa ter despencado é ruim para muitos americanos. Então, a gente não sabe se isso é simplesmente velhice do Trump ou se ele está com uma estratégia muito boa por trás que a gente ainda não sabe o que está acontecendo. Então, me deixa aí nos comentários a sua opinião. Me diz aí o que você achou. Esse vídeo foi um pouco longo. Diz aí, dá um feedback. Cara, você chegou aqui, quase 30 minutos de vídeo. Pô, deixa pelo menos um like, dá um feedback nesse vídeo. E a gente se vê na próxima. Tamo junto e muito obrigado por assistir.